Olá, bom dia a todos os presentes que estão me ouvindo. Eu sou o professor Ricardo Santos de Almeida e estarei aqui com vocês realizando as considerações voltadas, ao TCC intitulado A Importância da Educação Ambiental no Ensino da Geografia, um estudo de caso sobre a cidade de Piranhas, Alagoas, sob a autoria da nossa candidata, a licenciada em Geografia, Genicleide da Silva. Desde já eu agradeço pelo convite para a participação da banca, agradeço ao professor Robert Val e agradeço a Genicleide pela confiança na análise do material. Venho através desta gravação também agradecer a presença de todos os que estão aí presentes no LIAP, salvo engano, ou então no mini auditório. Mas enfim, o importante é que a gente possa realizar a análise do trabalho de conclusão de curso. Nesse sentido, também venho agradecer também por compor banca com o professor Fernando Pinto Coelho, aí do campus do Sertão. E vamos lá, vamos ao que nos interessa, que é o trabalho de conclusão de curso. Veja, Genicleide, nós temos questões que são muito importantes que foram abordadas por você. Um detalhe também que é preciso que a gente possa estar aqui discutindo é sobre as normas, dos trabalhos acadêmicos da UFAL. É preciso, Genicleide, que você, em primeiro lugar, observe que a cor da fonte ao longo do trabalho, ela está... Temos trechos que estão cor acinzentada, eu consigo perceber isso nitidamente, e em outros momentos nós temos a coloração que é preta normalmente. Então, por favor, vamos uniformizar o trabalho. Vamos iniciar pelo resumo. Veja só, o resumo ele é a carta convite que permite com que qualquer pessoa que esteja querendo compreender o seu trabalho continue lendo. Então eu peço gentilmente, Genicleide, que você, junto ao seu orientador, observe que existem lacunas que estão na sua apresentação do resumo. Aqui eu acredito que ele pode ser melhorado. Melhorado no sentido de, em primeiro lugar, explicitar a metodologia, destacar que você buscou, através do quali-quantitativismo, realizar a extração de informações e de conhecimentos que foram apurados ao longo do teu trabalho de campo, uma vez que você buscou alguns entrevistados da margem esquerda do Rio São Francisco, que aí vai compreender o lado alagoano. E aí é preciso estar destacando como é que foi essa escolha, por que você está trabalhando com quali-quantitativismo e dentro desses meandros, digamos assim, do próprio, quais foram as estratégias que foram adotadas? O porquê que você buscou relacionar a pesquisa qualitativa com a quantitativista para estar apontando o entendimento a respeito do uso, e do consumo desse recorte do espaço geográfico pelo turismo em Piranhas. Além disso, cabe ressaltar o tempo da pesquisa. Eu vi que em alguns trechos você menciona que teve um raio de 5 anos de pesquisa e análise, mas seria interessante mencionar o marco temporal do começo ao final da sua pesquisa, E cabe destacar também a importância do estudo do meio, que contribuiu bastante para que a sua pesquisa ela fosse não somente operacionalizada, mas também executada. Cabe também que você utilize dentro disso autores basilares, informando quem são eles ou quais foram eles os principais, aqueles que te deram base de sustentação, e isso eu menciono para o resumo, Lembre-se novamente que o resumo é a carta convite de leitura do seu TCC. Recomendo que seu texto ele possua uma uniformidade na cor da fonte do texto, deve ser preta, e também o tipo de fonte, porque eu verifiquei, Genicleide, que existem trechos onde o trabalho está com tipo de fonte Arial, e em outros momentos Times New Roman. Então, por gentileza, padronize. Outra situação também que é preciso destacar
é com relação aos padrões da ABNT, que também são os padrões da UFAL de normalização do trabalho acadêmico, né? Se você colocar no Google, você vai encontrar quais são os reais padrões, inclusive atuais. É preciso também enfatizar que eu percebi que as margens do seu trabalho elas não estão de acordo com as normas da ABNT, não. Salvo engano, deixe-me rememorar aqui o layout, margem, pronto, ó. A margem superior e esquerda, elas devem estar 3 centímetros, já a inferior e direita 2. Enfim, esses detalhes vão permitir, inclusive, que você economize papel na hora da impressão e também as pessoas possam ver que você seguiu as normas que são obrigatórias. No que concerne à escolha das palavras-chave, que tem o hífen em palavra-chave, você deve ajustar isso textualmente. Creio eu que as palavras utilizadas elas foram bastante pertinentes, embora a gente saiba que não é interessante que a gente, por exemplo, insira palavras que já estão no título, o que, no meu ver, não é o caso. Então, quando você coloca aqui impactos ambientais, turismo e educação ambiental, eu vejo de certa forma uma certa pertinência, porque se a gente for analisar o seu sumário e a execução do seu trabalho, ele vai permear, em primeiro lugar, compreender a relação do uso e a apropriação indébita dos recursos naturais e também do espaço geográfico pelo turismo e que dentro desse próprio processo se faz necessária a educação ambiental como contraponto a tudo isto que está sendo posto no decorrer de um raio de vários e vários anos, em que se não ocorrer ou se ela não for executada coerentemente, nós vamos ter uma perda circunstancial dos nossos recursos naturais. Embora saibamos que na atualidade tem gente que talvez não ligue para isso, mas é algo muito importante suscitar esse debate e aí daqui a pouco a gente vai realizar, né, os apontamentos no que concerne ao que cabe. Vamos lá. Você inicia a partir da página 16 do seu material, que inclusive o número lá aparece com um tipo de fonte que não é nem Times New Roman nem Arial. Né? Então você tem que ajustar isso ao longo do decorrer de todo o material. Né? O tipo de fonte que é adotado para o seu trabalho. Né? Então vamos lá. Eu tenho aqui a introdução a partir dessa página 16 e veja, você fala sobre o município Piranhas. E aí é importante que quando você iniciar seu texto, você não faça menção à cidade de Piranhas. No meu ver, acredito que aqui cabe o município, porque a atividade turística ela ocorre em todo o município, digamos assim, ou em pontos privilegiados desse município, ou seja, compreendendo as áreas rural e urbana. Recomendo uma profunda revisão ortográfica para que todos os trechos truncados ou mal redigidos eles sejam corrigidos para uma melhor fluidez na leitura e na interpretação do conteúdo. Veja, talvez por um desleixo ou mesmo você passou despercebido, o nome do próprio município ele está redigido incorretamente. Então, cabe esse ajuste, né? E aí a gente parte, né? Pula essa parte primeira introdutória, a gente vai para o objetivo geral. Recomendo que o objetivo geral ele seja reescrito de forma mais sucinta. Olha só a sugestão. Bastaria apenas dizer o seguinte: objetivo geral, analisar o processo de crescimento do turismo e seus rebatimentos socioambientais em Piranhas, Alagoas. E aí a gente já pula para os objetivos específicos, onde eu observo que você colocou aqui, realizar um levantamento do crescimento das atividades turísticas nos últimos 5 anos. Aí eu fiquei pensando aqui, olha, ela se predispôs, será que esse levantamento ele ocorreu ao longo de 5 anos? Genicleide, cabe aqui destacar o real marco temporal da pesquisa. Importante isso. Para além do levantamento pelo levantamento. Aqui você traz aquela base matricial do projeto.
mas é importante que você ultrapasse essa mera condição, certo? Então você tem que enfatizar aquilo que de fato foi, né? Não é aquilo que você projeta. Suas justificativas são bastante pertinentes e coerentes, mas é importante que você mencione a lateralidade existente e enfatize que se refere a lagoas. Eu vejo que na sua justificativa você menciona, olha, tem a margem esquerda do Rio São Francisco, mas e se de repente for alguém que esteja na geografia, na história, não importa, que ainda tenha problemas de lateralização? Como é que você pode, embora o trabalho já mencione que é uma análise a respeito de piranhas, você mencionar novamente piranhas, né? Porque tem gente que nem se tocando, né? Tateando, sabe se lateralizar direito, né? Mas é importante novamente frisar no texto, né? E aí, embora isso seja subjetivamente explícito, né? Alguns leitores ainda não conseguem relacionar esse detalhe, né? Infelizmente, né? Tem um detalhe muito importante ainda dessa página 17 da justificativa, no primeiro parágrafo ainda, que você menciona que são áreas invadidas. Aí é importante que você faça alguns esclarecimentos, porque a gente sabe muito bem, né, que é uma situação bem polêmica, né, e você não deveria, assim, na minha opinião, se expor tanto nesse sentido, uma vez que você sabe, né, quem tem muito dinheiro pode fazer o que quer, né? E inclusive pode realizar escolhas sobre as nossas próprias vidas. Então, resguarde sua integridade física, né, e mental com relação ao que está posto. Então, mencione, né, que podem ser áreas invadidas ou ocupadas, né, cabendo uma análise mais aprofundada sobre a situação de cada recorte de espaço geográfico. Pronto. Aí minimizaria a polêmica que seria posta, né, deixando tudo isso muito bem claro para evitar problemas, pois trata-se de uma informação preciosa, embora a gente saiba muito bem que tem sim, o uso e ocupação desordenada. Mentiroso é aquele que vai defender isso, tá certo? Então, para se resguardar, é importante mencionar que tem uma situação e tem outra também, uma vez que para algumas situações do uso do turismo, algumas situações são de fato legalizadas. Outras, nem tanto, e a gente sabe muito bem, né? E quem defende, lamento, né? Deve ter rabo preso com alguns organismos, secretarias, etc e tal. Eu não tenho e nem quero ter. Espero que você também não faça parte desse time. Mas vamos seguindo, né? Aqui eu verifiquei que você traz autores como o Kyotani, né? Em que ele vai estar falando sobre a relação com o turismo e também como o turismo ele se apropria, né, do espaço, né, de forma absurdamente leviana, a depender da forma que o turismo ele fosse parcializado, né? Então, considero a utilização do autor pertinente e coerente, mas também caberia nesse processo não apenas o autor pelo autor, né? Seria interessante aquele jogo que eu sempre comentei com muitos estudantes, né? Você traz um autor, correlaciona a outro, e aí eles vão se conversando, né? Olha, acredito eu que nesse processo, né? Quando menciona sobre o turismo, o ideário, o uso e apropriação das paisagens, as discussões miltonianas a respeito da paisagem, elas cabem, sem medo de ser feliz. Tem aquele livro chamado Metamorfoses do Espaço Habitado, tem um capítulo lá que fala sobre paisagem, né? Porque paisagem não é só aquilo que a gente vê, não. Paisagem é aquilo que a gente toca, sente, cheira, até degusta, né? Enfim, ultrapassam as variadas condições. E aí também daria para associar uma autora que é muito bacana, salvo engano é portuguesa, né, que é a Teresa Barata Salgueiro. No trabalho que eu vou te devolver, eu menciono, né, de acordo com as normas da ABNT, é uma revista que está digitalizada, é do ano de 2001, está disponível na internet. É só você colocar o texto lá que você vai se deleitar, porque ela traz de forma bem aprofundada as leituras e interpretações sobre paisagem, né? Um material muito rico que eu quero que você leia. Se você ainda não leu, leia, se debruce, se jogue. Um outro detalhe também que eu observo é que é preciso que você realize, né, as citações de acordo com as normas da ABNT, as apresentações, todas elas. Por favor, tem trechos que inclusive eu apontei aqui e eu me estressei, confesso, mas não são todos os trechos, né?
mas eu apontei poucos, né? Em poucos casos onde isso acontece, você deve fazer o pente fino, né? Com relação a essa situação. E aí nós vamos avançando, já chegamos ao capítulo 2, Turismo e Geografia, uma abordagem sobre a apropriação do espaço, onde eu verifiquei que você utiliza, né, como um aporte teórico, né, Becker, e Becker ela vai se relacionar amplamente com geografia, no sentido de que você vai realizar este casamento, esta interpretação, embora a própria autora, salvo engano, né? Deixa eu ver aqui nas referências, né, para fazer jus se é homem ou mulher. É a Becker mesmo, né? A Becker, ela vai estar tendo este apreço, né, de estar relacionando o que ela fala a respeito do turismo e, né, a geografia. Então isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Porque ela tem consciência de que o turismo não é só uma atividade econômica pela atividade econômica. É uma forma que se tem de usar e se apropriar do espaço geográfico. Um detalhe também muito importante que você e outros autores cometem, né, é com relação a mencionar as décadas. Lembre-se, a tal década de 1970 já passou, a 70 ainda vai acontecer, né? Então, cuidado com isso no texto, certo? Enfim, no que se refere a este item aqui, eu verifiquei que você traz algo muito bem delineado. Agora tem um detalhe muito importante, tem alguns trechos que você tem aquela maneira de querer colocar as aspas, né? E um deles está na página aqui, salvo engano, número 22. Aspas a gente só usa quando for citação direta curta, com no máximo 3 linhas. Então cuidado com isso, não precisa. Se você quer chamar a atenção de algo ou para algo, não precisa fazer essa inserção de aspas, não. Então aí você vai estar delineando, né, os rebatimentos do próprio processo de globalização como perversidade, e esta perversidade, né, que vai também se enveredar a respeito de como o turismo ele usa e ocupa o espaço, né? Tem um trecho aqui na página 24 que você menciona como cita o autor, né? Aí eu coloco aqui, veja a forma correta de acordo com a ABNT de realizar a inserção das citações. E aí, novamente, no outro parágrafo, você menciona o autor. Aí eu penso, se você já está no novo parágrafo, você tem que entender o seguinte, a cada novo parágrafo é uma nova ideia, certo? Então, é preciso mencionar e chamar o autor, não precisa dizer o autor. Você tem que mencionar o sobrenome do autor, tá certo? Porque nesse parágrafo aqui, novo, ele não tem nenhuma menção. Só se já tivesse mencionado anteriormente. Chegamos ao capítulo 3, Turismo e Impactos Ambientais. E aí a gente observa o seguinte, ô Genicleide, seria interessante que você, ao longo de cada capítulo, né, fizesse uma associação com piranhas, né? Tá muito, como é que eu posso dizer? Tá muito cada um no seu quadrado, né? Você só vai chegar a piranhas lá no final com o apontamento dos resultados, né? Veja uma forma de sutilmente mencionar, né, como é que ocorre, né? Tudo bem, na introdução você vai estar fazendo esses apontamentos, mas no segundo, né, Turismo e Geografia, abordagem sobre a apropriação do espaço. Veja uma forma, por favor, de indiretamente relacionar piranhas com aquilo que você está, certo, discutindo, né? Porque vai fazer com que o leitor ele se aproxime, né, daquilo que você está disposta a discutir. Daí a gente já chega a um capítulo, né, que aí será o terceiro, Turismo e Impactos Ambientais. Aí você vai trazendo, né, informando sobre os processos duplos, né, que são diferenciados, que é a globalização e mundialização de capitais, né, a questão do consumismo e circulação de pessoas e como é que o turismo ele se porta de acordo com todo esse processo, né? E aí eu considero que aquilo que você coloca é tudo muito pertinente, coerente,
né, sobre os impactos, né, que o turismo ele pode proporcionar caso não seja feito um manejo coerente e acompanhado para que não haja tantos impactos como você menciona no próximo item a respeito do que ocorre em Piranhas, né? E aí eu vou avançando, tem coisas que você só vai ver quando você receber, porque a gente tem tempo de fala na banca, eu busco ser muito objetivo, né? E aí a gente já chega no quarto item, que é turismo e impactos ambientais, o caso do município Piranhas Alagoas, que é o seu recorte da pesquisa, o recorte espacial, e aí você traz informações que são de cunho pertinente, aí novamente você comete aquele, né, deslize na década de 30, a década de 30 ela ainda vai acontecer, porque estamos em 2019, então aí colocaria década de 1930, né? Cuidado com isso. E aí a gente já vai, né, trazendo, né, como é que o Rio São Francisco, no Baixo São Francisco, como é que ele recebe, né, essa atividade econômica, quais são os ajustes e reajustes dentro do ordenamento territorial que o turismo ele vai proporcionar. Aí você traz o primeiro item, impactos fluviais, né? Eu não mencionei alguns detalhes porque você vai ver em particular, né? Quando você receber com o seu orientador algumas situações que você vai estar informando. Agora, ô Genicleide, sabe uma coisa que eu observei? Tem pouca imagem isso, né? Você fala, discute, cadê as imagens? Não tenha medo de colocar as imagens. Um detalhe, por exemplo, é que você menciona a margem esquerda. Cadê? Seria interessante que você entrasse no meio do rio, lógico, né? Com toda bem cuidada, né? Com colete, né? E tirasse uma foto que desse um panorama da gente entender margem esquerda, margem direita. E aí você mencionar que a margem esquerda refere-se a tal situação e mencionar que essa margem esquerda assim é referente, né, à questão da montante e o jusante, enfim, para a gente ver, né, tanto um lado como o outro, até dá para comparar. Um lado, certamente, que é Sergipe, não é tão aparentemente explorado, ou é, né? Daria um mosaico interessante. Aí você já colocaria essa imagem lá no começo. Outro detalhe importante é a respeito de que você, por exemplo, poderia colocar o mapa, né, para que a gente soubesse onde é que fica Piranhas, onde estão os recortes espaciais da sua pesquisa, né? Então é importante que a gente observe tudo isso, ok? E aí você faz outras menções sobre pescado, pesca, pescadores, né? E aí seria interessante que você também colocasse fotos de outras atividades econômicas que estão sobrepostas ao turismo, né? E que o turismo ele pode ser complementar ou não, enfim. Aí só na página 39, salvo engano, que eu percebo que Genicleide colocou a imagem e ainda coloca a imagem toda, ó. Estique essa imagem, coloque essa imagem do tamanho maior possível que chegue à margem, né? E aí a gente vai perceber nitidamente o conteúdo das imagens. Então veja só, eu recomendo que as imagens elas estejam inseridas e expostas de acordo com as normas da ABNT e que as dimensões das mesmas elas permitam ou estejam de um lado ao outro esticadas e tenham um tamanho maior para que a gente possa ler a imagem e compreender melhor o que está posto na imagem, né? E não é somente nessa não, nas outras também, certo? E aí tem uma área da margem do Rio São Francisco que ela está desmatada. O Genicleide, não é só o desmatamento pelo desmatamento, não. Você tem que também colocar, no caso dessa figura 2, que isto está posto dessa forma, graças à construção, né, do barreamento das águas do Velho Chico, que vão inviabilizar com que as águas elas cheguem à sua real margem, que outrora existia. E que essa área assim está descoberta não é apenas referente ao desmatamento, mas é porque foi barrado o rio, né? E aí tem a área de banho, transforma-se para atracar os barcos. E essa área também, inclusive, né,
que está na imagem 3, né, ela estaria embaixo das águas do Velho Chico, caso não fosse ele próprio barrado, né, pelas barragens. O item 4.2, impactos terrestres, né? E aí você traz uma imagem, né, vista de cima. Interessante. Aumente a imagem, viu? Outro detalhe também, sabe, Genicleide? Olha, não é só a imagem, colocar a imagem e jogar a imagem não, viu? Mencione, ó, ver imagem tal, ver imagem tal. Faça associação texto-imagem. Fica legal isso, entendeu? Então se permita, né? E aí a gente observa que existem empreendimentos que são mais luxuosos e outros nem tanto, né? Então caberia também esse detalhe, né? Essa relação, tá certo? Vamos lá, vamos seguindo, né? E aí você menciona, né, que tem uma pousada construída em área de mata nativa, né? E tem aquela situação, né? Será que sim, será que não? Cabe a você investigar, né, se tem a autorização dos órgãos, né? Enfim, aí a gente já chega no item 4.3, que são os impactos socioambientais, a modificação da vida dos moradores do município de Piranhas, após o avanço do turismo. Ô, Genicleide, tem uma coisa assim que eu fico perturbado. Ô, Genicleide, será que cabem gráficos para mostrar que o total é 100%, ou então que... Olha, eu particularmente creio que na apresentação de dados quantitativistas não cabe inserir um gráfico para mostrar que 100% da amostragem tem uma opinião igual. Ou mesmo que tenham duas variáveis, certo? Independentemente da variação da porcentagem. Agora, se tiver mais de 3, aí eu recomendo a utilização do gráfico. Então, reveja isso ao longo desse item por completo. Sugestão: se tem 100%, não precisa de gráfico. Então, você vai ter que reorganizar todo o item. Tá certo? Então, veja isso com carinho. Eu entendo que você quer, talvez na apresentação, mostrar lá tal. Na apresentação do slide, ok, mas não cabe não, viu? Não cabe não. Não cabe não mesmo. Né? E aí eu vou chamando a atenção no texto que eu coloquei. Outra situação, os gráficos, você colocou o nome do gráfico em cima e dentro do gráfico tem a mesma pergunta, ou enfim. Não cabe, só caberia o gráfico sozinho. Não precisa colocar o texto dentro do gráfico. Entendeu? Fica deselegante. Vamos seguindo aqui. Pronto, ó. Gráfico que eu acho legal é esse que você usou na página 49, que é o gráfico 5, que traz uma diversidade de variáveis, né? Tem mais de 2, né? Outro gráfico que seria retirado e colocaria apenas o texto lá, o gráfico 6, né? Turismo trouxe algum benefício para os moradores da cidade? Todos eles dizem que sim. Bobos são esses de Piranhas, né? Calma, não levem isso a mal não, viu? Eu menciono o seguinte, porque todo mundo acha que o turismo só causa coisas boas, né? Mentira, né? Se a gente for analisar, teve um trabalho que eu participei de banca e a gente identificou que a maior parte dos profissionais de turismo que trabalham em Piranhas, originalmente, não são de Piranhas, né? Já tem um estudo que vai estar comprovando isso. Salvo engano, foi uma banca que eu participei com a professora Ana Rízia, né? Então, os piranhenses precisam rever os conceitos sobre o turismo e as outras pessoas também do sertão, porque a maioria das pessoas que vão trabalhar, né, não cai no conto de que vão profissionalizar, etc e tal, não. Eles querem bons profissionais. E eu conheço gente que vai, trabalha uma semana concentrada, depois volta para Maceió e vai a Piranhas para trabalhar, né? Que tem que falar língua estrangeira, etc e tal, e vem aqui sempre para se atualizar. Isso é praxe. Hoje, se eu conheço, né, bobo daquele que pensa que o turismo vai empregar todo mundo que é da própria cidade, né? Não sejamos levianos e incoerentes. Gráfico 7 está correto, né? Você utilizou corretamente, né, a disposição. Pronto, aqui, ó, o gráfico 8. Exemplo bacana de que você tem 3 variáveis e aí merece sim
apresentação em gráfico, né? E aí, veja só, aspectos dentro do setor turístico que deixam a desejar. Os passeios em termos gerais, alimentação, hospedagem. Hoje, Nicleide, caberia aqui também, né, você mencionar ou tecer críticas às parcerias pública e privada, né? Porque, veja, se a iniciativa pública ela precisa, né, ofertar e oferecer, né, os dispositivos, né, será que os dispositivos eles são operacionalizados pelo poder estatal? E outra, e a contrapartida da iniciativa privada, será que ela realmente acontece? Bem, eu vejo que não, né? Porque os empresários eles vão querer o benefício próprio, que se exploda, né, a parceria com o público, né? Eles na prática só vão querer usurpar aquilo que a prefeitura vai estar dispondo. Isso é tão nítido, bobo daquele que acredita que a liberdade econômica é algo bom, deve ser alguém que tenha esquizofrenia, né? Eu já trabalhei no Portugal Ramalho, entendo muito bem o comportamento dessas pessoas, principalmente centradas à lógica do capital, né? Enfim, voltando aqui, cabe sim crítica, cabe você, e você vai perceber nitidamente. E eu sei disso muito bem porque eu sou um amplo observador, converso com todas as pessoas, não tenho discriminação, e entendo muito bem como é que esses empresários eles funcionam em todas as suas nuances e particularidades. Conheço eles e eles me conhecem, sabem que eu não estou mentindo no que eu estou falando, porque tudo aquilo que eu coloco é porque é fruto de experiência e convívio com essas pessoas, algumas delas boas e outras, mas no sentido de querer degradar mesmo o meio ambiente, só querer o lucro pelo lucro. Então a gente chega ao capítulo 5º, né, que você aí traz de forma sutil a importância da educação ambiental. Seria interessante, sabe, Geniclide, que você, além de discutir a importância você colocasse aqui ou desenvolvesse uma proposta de como a Secretaria de Educação pode articular com relação ao turismo educacional e que esse turismo educacional germinasse, por exemplo, dentro do viés de tentar retroalimentar ou de aproveitar o potencial realmente das pessoas que são piranhenses, né? A relação que existe de aprendizado que essas crianças podem ter na educação ambiental e o cuidado e como é que eles podem no futuro, caso eles logrem êxito e querer trabalhar na área do turismo, como é que eles podem contribuir para que haja a minimização desses impactos ambientais. Então seria algo muito, muito interessante. Embora que você mencione, né, com relação às políticas públicas capazes de gerar um ordenamento territorial que incentive a educação ambiental. Mas aí seria importante que você apontasse. Agora tem outro detalhe também, que aí eu já passo para as considerações finais, viu, Genicleide? Olha, não recomendo para ninguém realizar citações nas considerações finais. Considerações finais são suas, única e exclusivamente suas. Nesse sentido, reveja esse material, esse texto que estão nas considerações finais, leve eles para o item anterior e faça a associação com aquilo que está posto sobre a educação ambiental e refaça ou faça uma nova consideração final que explicite quais foram os contributos desse estudo para a sua formação acadêmica, para a sua formação como ser humano. Observo aqui que o trabalho ele está bem executado, na minha opinião. As críticas que eu busco fazer são de cunho construtivas, aliás, né? Peço perdão se em algum momento eu me exaltei, mas quem me conhece sabe que eu não guardo nada para mim. E também o que eu coloco não é algo para causar polêmica nem nada. O que está posto é o que está posto. Todo discurso ele é amplamente arqueológico. E explicita que eu só quero o bem para você, quero o bem para Roberval, para o professor que também é componente da banca, que também fará considerações pertinentes. Olha, Genicleide, observe que tanto eu, o professor Fernando, nós iremos realizar contribuições para que o seu trabalho ele melhore. E dentro dessa melhoria, espero eu que você trabalhe, que você amplie seus horizontes. Seu trabalho tem muito potencial, mas eu recomendo que você faça os ajustes necessários sugeridos por mim, pelo professor Fernando e pelo próprio professor Roberval no seu trabalho, certo? Peço perdão se fui extensivo nas minhas análises, mas agradeço a todos os que aqui me ouviram e aquilo que você mesma menciona, né? Aqui no âmbito
das suas primeiras escritas, né? Com relação às nossas decisões, né? As nossas escolhas sobre o planeta Terra, que aí você menciona a Ana Teresa, né? A Tabe, né? Então, meu muito obrigado a todos e tenham todos um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, né? Porque ele vai ser visto e revisto por Jenny Cleide para que ela possa percorrer nos próximos momentos. Ah, tem um detalhe importante que eu preciso mencionar. Estarei junto a vocês no quarto Hexa, que ainda não se inscreveu, né? Vou fazer um momento propaganda, né? Busca lá no Google Quarto Hexa, se inscreve, participe conosco do evento no Campus do Sertão. Um abraço a todos e até mais.